Olá, pessoal. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre os efeitos de transição de slides em Beamer e LaTeX. Eu sou o Josney e queria compartilhar essa experiência visual com vocês, para a gente ver então como que podem ser feitos alguns efeitos de transição dentro dos PDFs em LaTeX que a gente constrói. Então, essa vai ser a nossa estrutura de apresentação, onde eu quero dar uma introdução, então, de como que é feito o uso e qual é o formato geral, quais são as opções que existem, para depois, então, mostrar os efeitos de transição para vocês e aí, por último, trazer também as fontes de pesquisa que foram utilizadas para construir esse material que está aqui. Iniciando, então, o que a gente pode dizer é que, não sei se todo mundo sabe, mas tem como a gente inserir efeitos de transição de slides, mesmo que a gente esteja utilizando o Beamer LaTeX. Aqueles efeitos que geralmente a gente vê no PowerPoint, ou então no Impress do LibreOffice, ou mesmo outros processadores, né, e editores de apresentações, dá para a gente inserir isso dentro do Beamer também. Então, se isso for interessante ou for necessário para você em algum momento, existe essa possibilidade também. Bom, como que ele funciona? Ele funciona tal qual está aqui no exemplo da tela. Então, o que nós vamos ter é o nosso frame, o nosso quadro de slide tradicional, para aqueles que já utilizam LaTeX. Então, a gente vai ter begin frame, a gente pode inserir um título, a gente vai ter, então, o final do nosso frame indicado dentro da parte delimitada que está nele. E a gente pode colocar os nossos textos, a figura, a tabela, quadro, lista e outros elementos que a gente normalmente utilizaria. Até aí, nenhuma novidade. Qual é a coisa que pode ser nova para alguns? Esse efeito que está aqui. Então, esse efeito que é o Transdissolve, esse efeito ele pode ser utilizado para trazer, então, ali alguma mudança especial quando você trocar de slide, quando você chegar para esse slide. Bom, tem algumas observações que são importantes da gente ter em mente antes de continuar, que é a seguinte. Primeiro, é necessário colocar em um modo de apresentação para ver o efeito. Então, alguns visualizadores têm um modo de apresentação bem específico, enquanto outros você tem que colocar em tela cheia, mas dependendo do visualizador, às vezes tela cheia não é o bastante, então sempre procure verificar se não tem um modo de apresentação, e aí experimente para ver se a transição realmente de fato vai acontecer. O comando que você vai indicar, que aqui é o transdissolve, esse comando, ele pode estar em qualquer parte do frame que você estiver construindo. Então, aqui eu coloquei ele no começo do frame, mas ele poderia estar depois do meu texto, poderia estar depois das minhas figuras, poderia estar no meio. Ele tem que estar dentro do quadro onde que, assim que chegar naquele quadro, ele tenha o efeito desejado. Pode estar em qualquer posição dentro dele. E outra coisa que nós também temos que ter em mente é que diferentes visualizadores, como o Evinci, Ocular, o Acrobat Reader, todos eles têm a sua maneira de implementar os efeitos. Então, não é porque ele ficou o efeito da forma que você queria em um determinado visualizador que quem vai abrir com outro visualizador vai estar da mesma forma. Então, também é importante testar. E aí eu queria fazer aqui uma sequência com 4 vídeos mostrando então alguns desses visualizadores. Então a gente vai trabalhar com o Evince, eu vou utilizar ele como o padrão, já que é o visualizador padrão aqui da minha distribuição Linux. Bom, como é que funciona então essa questão dos efeitos? Quais são as possibilidades que nós temos de configuração do comando? Em geral, os comandos são assim. Vejam o exemplo que eu tenho na parte de baixo desse meu slide, onde eu mostro que aqui eu estou utilizando o efeito de transwipe. Então, esse daqui é o comando. Quando eu coloco /_ transwipe, esse daqui é o comando desejado. Daqui a pouco a gente já vai ver os outros efeitos que existem, vamos ver inclusive eles acontecendo, tá? Mas por enquanto, esse é o efeito indicado que a gente vai utilizar na hora de fazer a transição dos slides. Então, a primeira coisa é indicar o comando. Depois, o que eu posso ter é a sobreposição ou overlay. Eu posso indicar também uma sobreposição dos slides. Mas é claro, isso não é obrigatório, isso é opcional. Depende então ali do efeito que você quer ou do resultado que você quer que seja visto pelas pessoas. Nesse meu exemplo, ele está aqui, a sobreposição, ele está indicado entre
o símbolo de menor e o símbolo de maior. Então, aqui eu tenho menor, 2, traço, maior. O que isso significa? Que dentro desses menor e maior, como se fosse uma tag de HTML, dentro desses símbolos, eu indico qual é o overlay. Nessa situação, ele está indicando 2 traços, significa que, para esse frame, eu vou ter o efeito de transwipe acontecendo desde o segundo slide desse frame até o último. Então, se eu tiver mais coisas acontecendo, aqueles contra-barra pause ou outras coisas acontecendo dentro do próprio frame, daquele frame onde existe o efeito, ele vai começar a acontecer, então, a partir do segundo e vai durar até o último slide desse mesmo frame. E a outra possibilidade que eu tenho são as opções do efeito, que são específicas do efeito. Então, são duas opções que nós temos. É a opção de duração, de quanto tempo vai durar aquela transição e aquele efeito acontecendo durante a transição, e também a direção. São as duas opções que nós temos. Mais uma vez, são opcionais, vão estar representados, como aqui no exemplo, entre colchetes, e eu vou colocar essas coisas em um formato de chave e valor. Vou colocar chave igual e o valor que eu quero para aquela determinada opção. Então, só reforçando, ele é opcional. É claro que, se você quiser que determinada situação aconteça, você vai ter que colocar, mas ele não é obrigatório. E se você não colocar nem a sobreposição, nem as opções, vai ter um comportamento padrão dos efeitos acontecendo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nas opções que nós temos, para ficar um pouco mais claro também do que a gente pode ter. E a primeira opção que nós temos é o duration. Então, é a duração que o efeito vai ter, o número de segundos para que a transição aconteça com aquele efeito naquele frame, naquele slide que está acontecendo. O padrão é 1 segundo. Então, se eu não fizer indicação nenhuma, a duração que vai acontecer é de 1 segundo. Mas pode ser que ela seja menor, isso se você indicar isso com um número com vírgula, ou como a gente está colocando, né, a nomenclatura em inglês, o sistema ele pede uma nomenclatura em inglês, né, então um formato em inglês, eu tenho que, em vez de utilizar a vírgula, colocar o ponto. Então, 0,2 segundos significa então que eu vou ter aí menos de 1 segundo para essa transição acontecer. E aí no exemplo mostra exatamente isso. Então o transwipe, e veja que agora eu não tenho a sobreposição, não tenho overlay, eu tenho apenas a opção de duração. A duração aqui vai ser de 0,2 segundos. Então é isso que vai ser configurado para o efeito. Em vez dele durar 1 segundo, que é o padrão dele, aqui ele vai durar 0,2 segundos. A outra opção que nós temos é o direction, que é a direção onde o efeito vai funcionar. Diferentes efeitos, tem diferentes visualizações, e aí, dependendo da direção, ele pode mudar ali o formato padrão do efeito que vai acontecer. Pelo que eu notei, aqui no Evince, que é o meu visualizador padrão, acontece o efeito no sentido anti-horário. Como assim? Significa que, se eu fizer uma indicação de zero, como se fosse 0 graus, significa que eu estou pedindo para que aconteça o efeito para a direita. Se eu colocar 90, como se fosse 90 graus, ele vai estar indicado, então, para cima. Se for 180, para a esquerda. E se for 270, ele vai fazer o efeito para baixo. Ainda na documentação, existe um valor que é o 315, que ele diz que ele é exclusivo para o efeito glitter, mas isso a gente pode configurar depois. Então, ele vai ser a gente vai ter em mente que, na hora de executar os efeitos, a gente vai ter essa situação de os graus, né, da nossa esfera, ele vai girar, então, no sentido anti-horário. E aqui no exemplo, dessa vez, eu trouxe apenas o direction, que também é possível indicar apenas um deles, e não os dois efeitos ao mesmo tempo. Então, direction aqui significa que eu estou indicando ele para ser 90 graus. Então, esse transwipe ele vai fazer um efeito que vai começar embaixo e vai para cima. Então, vai ser de baixo para cima. Então, bottom up. Ele vai utilizar o efeito de wipe seguindo nessa direção. Bom,
o padrão que todo mundo conhece e já utiliza por padrão é sem efeito nenhum. Então eu fiz aqui uma configuração só para a gente ver qual é a diferença que vai existir quando a gente trocar. O efeito zero, ou o primeiro efeito que a gente vai ter, é efeito nenhum. Então esse efeito nenhum é apenas mostrar o slide em si. Veja agora o primeiro efeito que foi configurado. A gente tem o Trans Blinds Horizontal. Então, são as persianas horizontais que vão fazer um efeito para a gente como se fossem as persianas horizontais se abrindo. Então, se eu tenho as persianas horizontais, ele vai fazer o efeito na vertical para a gente. Como se fossem essas persianas da foto que está sendo mostrada aqui. E se eu tenho o Trans Blinds Horizontal, eu tenho também a parte vertical. Eu tenho um Trans Blinds Vertical, que vai fazer um efeito, então, das persianas verticais se abrindo nas horizontais. Então, o efeito já apareceu aqui para vocês. E aí eu mostro mais uma vez com a imagem para poder fixar também como que é o efeito e como que ele se comporta. Próximo efeito é o Box In, como se fossem então uma caixa se fechando e dando um close na tela de fora das bordas do slide para dentro do slide. E se eu tenho o Box In, eu tenho também o Box Out. Então aí ele faz o efeito contrário, dessa vez de dentro para fora. O outro efeito que eu tenho é o Transcover, que vai fazer então um efeito de cobrir o conteúdo anterior, como se eu estivesse pegando uma folha qualquer e colocando em cima do slide que já existe. Como assim? Se eu tenho ali um determinado slide e eu vou fazer então com que esse efeito venha acontecer, é como se o novo slide tivesse vindo e cobrindo o anterior. É isso que ele vai fazer. Qual é o problema que foi encontrado? Qual é a observação que eu deixo aqui para vocês? Pelo menos nesse Evinci que eu estou utilizando, o que acontece é que o novo slide ele fica mal colocado na tela. Veja que é como se ele tivesse com um efeito cortado. Esse não é o normal, não é isso que deveria acontecer, mas é como se ele tivesse cortado aqui por causa desse visualizador. Em outros visualizadores, a transição acontece normalmente. O outro efeito que está acontecendo aqui com a duração de 5 segundos é o Transdissolve, que vai fazer então com que o efeito que está acontecendo, ele venha dissolvendo o slide anterior para posicionar o novo no lugar. Eu vou fazer então aqui mais uma vez o efeito, voltei ao anterior e estou colocando de volta o Dissolve para a gente ver então que ele vai dissolvendo o slide anterior até mostrar o novo. Não estou utilizando a opção que está aqui no exemplo, estou utilizando os 5 segundos para deixar ele bem visível. Bom, depois disso a gente tem o Transfade, que vai fazer então com que o slide venha a desaparecer de uma maneira devagar, um efeito um pouco diferente, mas que mostra então um novo slide com um efeito diferenciado. Depois a gente tem o Transfly, só que esse Transfly ele não funciona para o Evinci, então o que deveria acontecer era como se fossem o novo conteúdo voando, chegando e sobrepondo e pousando em cima do slide antigo, mas ele não consegue acontecer aqui dentro do Evinci. Então o Evinci aparentemente não implementou essa função de Transfly. Ele não funcionou para mim, eu não consigo nem gerar o PDF quando eu faço a compilação manual aqui no meu sistema, ele dá um erro de compilação, não sei se está faltando algum pacote de ser instalado aqui para que ele funcione de maneira adequada, mas eu consegui fazer essa compilação utilizando o Overleaf. Então, a partir do Overleaf, deu certo e eu consegui fazer o Transfly acontecer. Pelo menos eu consegui compilá-lo, mas no Evinci não acontece. Mas depois, no Adobe Acrobat Reader, ele consegue mostrar esse efeito e aí vocês vão ver como que é o efeito de verdade. Glitter, mesma coisa. Então, ele tem um determinado efeito para acontecer, mas no Evinci não funciona. Bom, o que deveria acontecer? O efeito que aconteceria era como se fosse piscando ou que fosse brilhando as partes novas do novo slide
Enquanto isso, haveria uma espécie de linha varrendo em uma determinada direção e mostrando todo o restante do conteúdo desse slide. Então, mais uma vez, no Evinci não consegue funcionar, mas em outros visualizadores isso será possível. Então, depois a gente vai ver também como que funciona com os outros visualizadores. Não sei se vocês repararam, mas aqui a gente tem o 10º efeito, que é o Transpush, para poder fazer o empurrar, para que a gente faça então com que o slide anterior ele seja removido da tela. Então, se eu tenho um determinado slide e eu coloco esse efeito, vai fazer com que o novo slide, a hora que chegar, ele venha empurrando o anterior em uma determinada direção, para que ele seja substituído. O efeito 11, ele é nenhum efeito, na verdade, é aquele efeito zero. Na verdade, é o 11º efeito, é a 11ª opção que nós estamos trazendo aqui para vocês, que é o efeito padrão, ou comportamento padrão de ele coloca os slides instantaneamente. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu acho que eu esqueci de mencionar para vocês, que no Transpush, acho que vocês perceberam visualmente, que no Evinci ele também fica mal colocado na tela. Em outros visualizadores, ou ele não funciona, ou ele funciona de maneira corretamente. Então, só voltando. Replace, comportamento padrão. E o outro efeito que a gente tem é o Trans Split Horizontal In, que significa que eu vou ter duas linhas horizontais se movendo das extremidades para o centro. Então, reparem na tela qual o efeito que vai acontecer. É como se fosse um portão eletrônico se fechando. Então, são os splits horizontais se movendo se movendo para dentro. E se eu tenho o efeito para dentro, eu tenho a outra contraparte dele, que é o efeito para fora. Então, eu vou ter também o Trans Split Horizontal Out, que são, de novo, as duas linhas horizontais se movendo do centro para as extremidades, como se fosse, dessa vez, o portão eletrônico se abrindo. Temos também o Trans Split Vertical In, que são as duas linhas, só que dessa vez nas verticais, e elas das extremidades correndo até o centro. Então é como se fossem as linhas, como se fossem uma janela, uma cortina, se fechando. Vamos ver ali mais uma vez o efeito acontecendo. É como se fosse então no Split Vertical In, a porta se fechando. E mais uma vez, se existe um para dentro, existe uma boa chance de existir o para fora, a contraparte dele, e a gente tem então o Trans Split Vertical Out, que vão ser então a porta de correr ou as cortinas se fechando, as duas linhas verticais correndo de dentro para fora, como se fossem então essa porta de correr se abrindo. A gente tem também o Transwipe, que é um efeito de agora uma única linha vertical, passando em uma determinada direção. Então, essa linha você vai indicar pela direção e o comportamento padrão que eu tenho aqui do Transwipe, eu não configurei nada, no Evinci ele vai fazer com que a linha ela pegue da esquerda e passe para a direita. Talvez isso aqui fique mais fácil da gente enxergar quando a gente utiliza um overlay. Então, aqui nesse slide, né, nesse frame, eu tenho 3 slides diferentes, ou 4, não me lembro exatamente. Vamos contar aqui. Então, eu tenho esse primeiro slide e eu uso o Transwipe para poder mostrar que é como se fossem que eu estivesse escrevendo as palavras naquele momento. É como se ela estivesse sendo escrita na hora. Por quê? Existe uma linha na vertical que vai passando, então, nessa situação padrão, da esquerda para a direita. Só mostrar o efeito mais uma vez. Então, se eu tenho ali um determinado conteúdo e eu aperto para fazer essa transição, ele mostra como se as letras estivessem sendo escritas na hora. Na verdade, ele tem uma linha vertical que vai varrendo em uma determinada direção. E o último é o Transduration, que não é necessariamente um efeito em si, mas você pode controlar a duração do efeito. Quando eu coloquei nesse slide, eu vou voltar nele, eu coloquei nele, não estou apertando nada, e depois do tempo configurado, que eu deixei 2 ou 3 segundos, ele vai fazer a transição para o próximo slide.
Então, ali o que ele vai fazer é, por uma certa quantidade de tempos, ele aguarda, mostra aquele slide e aí passa para o próximo. Então, existe pelo menos essas duas configurações, e aí eu disse que ele não é exatamente um efeito, porque agora o jeito de utilizá-lo é o seguinte: eu coloco as especificações de sobreposição, se eu quiser, eu coloco o overlay, se eu quiser, mas agora eu sou obrigado a colocar entre chaves, ou pelo menos é obrigado a colocar as chaves para indicar o número de segundos que eu quero essa duração. Isso daqui não é opcional, isso daqui é obrigatório de ser colocado. Então, eu tenho que colocar essas chaves para que ele funcione da maneira adequada. E aí eu posso configurar a quantidade de segundos, como aqui na primeira parte do exemplo, para o overlay 2, né, para a sobreposição 2, para o slide 2 desse frame, eu configurei 1 segundo. E para o slide 3, eu fiz aqui nesse exemplo nenhum valor, como se fosse zero, para ele parar essa transição automática que existe do transduration. Então, a última parte que nós temos aqui, a gente vai ter como se esse transduration é como se ele fosse a opção duration que nós temos de dentro dos outros efeitos. Aqui é que a gente tem um comando separado para poder fazer essa indicação. Mas o que acontece? A gente pode utilizar esse transduration junto com os outros efeitos. A ideia é que ele seja, então, vamos dizer, um efeito separado dos demais, para que você controle explicitamente a quantidade de tempo que você quer de uma transição ou de outra. Então, a gente pode fazer essa especificação em determinadas situações que forem importantes aí para a nossa exibição. A quantidade de segundos é obrigatória, então a gente tem que colocar, como a gente disse, as chaves e indicar a quantidade de segundo que nós quisermos. E se a gente não quiser que um slide seja passado automaticamente, tal qual a gente colocou ali anteriormente, deixar a quantidade de segundos vazias, mas as chaves ainda continuam sendo como obrigatórias. Então agora com esse visualizador, o ocular. Então, primeira parte, né, sem efeitos, que é o mesmo do efeito 11, que é o Trans Replace. Então, sem efeitos, mas quando eu começo os efeitos, de fato, o ocular ele traz algumas coisas invertidas, como o Transblinds horizontal, que a gente tem, então, duas linhas, né? Ou a gente tem, desculpa, as persianas horizontais, as persianas são horizontais, para poder abrir essas persianas, ele deveria, então, fazer um efeito diferenciado. Veja aqui que o efeito que ele está trazendo para a gente, o efeito do ocular é na horizontal. Vou fazer o efeito, então, ali da próxima transição que existe. Na verdade, ele deveria acontecer os efeitos de cima para baixo ou de baixo para cima. Ele deveria acontecer as coisas na horizontal. Mas ele está considerando dentro do ocular que o efeito ele tem que acontecer na horizontal. Então, na programação, provavelmente, a hora que encontrar um nome horizontal, colocar os efeitos para acontecerem na horizontal. Então, esse daqui é algo diferente que já não funciona da mesma forma, ou não funciona da maneira especificada. Mesma coisa com o vertical. O blinds vertical, a cortina está na vertical, né? Ou a persiana está na vertical e ele deveria se abrir para a horizontal. Mas não, aqui dentro do ocular também está errado e ele acaba fazendo os efeitos em um formato vertical. Vou passar para o próximo slide para a gente ver, mas os efeitos acontecem na vertical. Não é assim que essas persianas, né, que esses blinds funcionam como esperado. Ele não funciona da maneira que era esperada para ser. Então, dentro do ocular, veja que a transição não funciona da forma que a gente gostaria que fosse, ou não funciona da maneira que ele está especificado na documentação. O box in e o box out funcionam adequadamente. Cover aqui dentro do ocular ele não funciona, então veja que apesar de no Evince ele ficar com um efeito de mal colocado na tela, aqui no ocular ele nem faz a transição, ou não usa nenhum efeito para essa transição aqui. O Dissolve, ele faz de uma maneira um pouco diferente, vocês viram então, né, que foram alguns quadrados revelando um novo conteúdo. Fade, funciona ok. Fly,
também não funciona aqui no ocular. Ele vai funcionar, até onde eu vi, apenas no Adobe Acrobat Reader. Veja que o efeito de glitter, ele até funciona, aparecem algumas coisas piscando, algumas coisas brilhando, enquanto que ele traz a revelação maior, ou a parte maior dessa revelação, como uma linha horizontal nessa situação, né? Utilizando o Direction 90, ele faz essa transição de baixo para cima. Eu vou voltar aqui no Fly, que não aconteceu, para mostrar mais uma vez o glitter acontecendo. Então ele faz a transição funcionando. Aqui ele consegue funcionar, apesar do Evice não funcionar. No ocular ele funciona assim. Push não funciona. Lá no Evince ele ficava mal colocado e aqui ele não funciona. Não tem o efeito do push. Replace, obviamente sim. O Trans-Split Horizontal In, que são duas linhas horizontais se movendo das extremidades para o centro, na verdade, ele está fazendo o efeito de uma forma contrária, igual aconteceu lá no começo da apresentação com o ocular. Ele está considerando que o efeito tem que acontecer na horizontal, mas não. As linhas horizontais fazem o efeito na vertical. Aqui ele usa o efeito na horizontal. Então, eu vou passar para o próximo slide para que a gente possa ver o efeito acontecendo. O split horizontal in, ele faz o efeito, então, na horizontal. Né? Então, ele faz a varredura na horizontal. O alt, mesma coisa. Então, ele mostra o efeito de uma maneira equivocada, onde o efeito está acontecendo alt, mas na horizontal. Em vez de acontecer as linhas horizontais se abrindo ou se fechando, ele coloca, então, o efeito acontecendo na horizontal. Split vertical in. Então, ele faz o efeito na vertical, que não era o esperado, não era isso para acontecer, né? Eram para ser duas linhas verticais se abrindo ou se fechando, dependendo do efeito. Aqui ele está fazendo o efeito acontecer na vertical. Então, tanto o in quanto o out, ele não mostra da maneira que era para ser, ele mostra de uma maneira equivocada. O wipe funciona do jeito que foi pedido, então funciona do jeito da especificação e vai mostrando as informações, tal qual a gente viu lá no Evice, ele mostra ali do mesmo formato. O duration de 2, 3 segundos também funciona, consegue exibir o conteúdo da forma correta. E essa daqui, então, é a visualização que nós temos utilizando o ocular. Dessa vez, vamos utilizar o Adobe Acrobat Reader. Então, eu vou direto para os efeitos de transições. Primeiro efeito, que é, na verdade, sem efeito algum. Então, esse normal vai aparecer em todos os apresentadores de PDF. O Transblinds horizontal funciona e funciona corretamente. E a sua contraparte, o Blinds Vertical, também funciona corretamente. Box In e Box Out funcionam. Veja aqui o Transcover. Aqui ele funciona corretamente. Dissolve com 5 segundos. Também está funcionando de forma adequada. O Fade, ok. Veja que aqui, utilizando o Adobe Acrobat Reader, o Transfly, ele funciona da maneira esperada. O efeito de glitter também está funcionando. Push, ok. Então, aquele efeito de empurrar o conteúdo para fora da tela, funcionando de maneira adequada, e o slide fica na posição correta após o efeito. O Replace, obviamente, sim, que é o nosso efeito zero, inclusive, quando não há nenhum tipo de efeito. E o Split Horizontal In, que são
os efeitos das linhas horizontais, as duas linhas horizontais, se fechando ou se abrindo, também estão corretos. O split vertical in e o split vertical out também funciona de maneira adequada. E o wipe, aqui por mais que eu não tenha colocado nenhum valor de direção para ele, aqui, utilizando o Adobe Reader, o que nós temos é que o efeito, em vez de ser da esquerda para a direita, ele está fazendo o efeito então de cima para baixo. Mas também está funcionando. E o Trans Duration, mesma coisa, 2, 3 segundos, faz a transição da maneira correta. É importante dizer que, quando eu estou utilizando esse Foxit PDF Reader, eu estou utilizando ele a partir do Windows, porque a versão que tem no Linux, ele não funciona para a tela cheia, para que a gente tenha as apresentações em tela cheia. Então, tenham isso em mente na hora que vocês forem fazer as suas apresentações. Primeiro efeito, ou sem efeito. Ok, tranquilo. Vamos ver os demais. Então, Transblinds horizontal. Ok. E a sua contraparte vertical. Também ok. Box in. Box out. Funcionam. Transcover funciona de forma correta. O dissolve também funciona. De uma forma um pouco diferente, mas funciona. Fade, certo? O fly não funciona de maneira adequada. Vocês viram que ele faz um efeito estranho, como se estivessem então colocando um slide de forma desfocada em cima dele. O glitter, que é o que está aparecendo. Ele até funciona, mas funciona um pouco diferente do que a gente viu com o Adobe PDF Reader. O push, ok, certo. Replace, sem dúvidas. Split horizontal in, sim. E o horizontal out, também. Split vertical in, está correto. E a sua contraparte do vertical out, também funciona. Wipe funciona de uma forma um pouco diferente, que veja que agora é como se ele estivesse descartando o slide que já estava ali e trazendo o próximo. Então vamos dizer que é como se fosse o oposto do cover nessa situação com Foxit PDF Reader, mas também funciona. E o Transduration, que é o último, sim, funciona a transição ali de tempo também de maneira adequada. E esses são os efeitos disponíveis na documentação, que inclusive está aqui à disposição para vocês. As fontes de pesquisas que eu acabei utilizando foram essas, tá? Então, eu consegui achar dentro de um site da internet um recorte de alguns efeitos e algumas indicações desses efeitos, bem como achei uma apostila de Beamer da Universidade Federal de Santa Maria, na página 24, mostra boa parte desses efeitos que estão aqui, vocês podem acessá-los. Também tem um PDF, né, a terceira referência que está aqui. Tem um PDF que implementa alguns desses efeitos e vem explicando como utilizá-los, mas não todos. E a última documentação, que é a mais importante, que é o guia do usuário Beamer. Então, se alguém ainda não viu, vale a pena conferir. Lá na página 139, ele começa a explicar toda essa questão de quais são os efeitos, quais são as opções e etc. Então, boa parte do conteúdo eu acabei retirando daqui. É claro que existem também alguns
vídeos no YouTube que mostram algumas dessas transições, mas pelo menos na pesquisa que eu tinha feito, eu não tinha encontrado essa relação de mostrar todos os efeitos possíveis e ter essa referência visual. Então eu quis mostrar aqui para vocês essa possibilidade com os nossos slides, fazendo isso de maneira gráfica, mostrando então que a gente pode ter essa visualização diferente, ou a gente pode ter esses efeitos aí de forma diferente, tá? E eu vou deixar várias indicações na descrição do vídeo. Então, os vídeos do YouTube que eu me baseei para poder fazer esse daqui estarão na descrição. Os slides, a documentação que está aqui, né? Então as referências que estão aqui também ficarão aí à disposição, bem como também o acesso ao overleaf dessa apresentação que está aqui, para que vocês possam acessar e possam se basear e trabalhar com ela. Tá? É claro que outros visualizadores que nós não mostramos podem ter ainda outros efeitos, mas acredito que a gente conseguiu ter a experiência visual, que era o propósito dessa série aqui do nosso canal. Então, espero que tenham curtido, espero que seja útil para vocês. E no mais, tudo de bom. Nos encontramos aí num próximo vídeo. Até mais, gente.